Então, hoje eu queria hoje começar a pensar sobre alguns movimentos que nós às vezes liberamos, movimentos reativos às circunstâncias, que podem conduzir a tua vida para um lugar ou de realização, ou de muitas das vezes de paralisação diante daquilo que Deus tem nos chamado a viver. Irmãos, o grande desafio, acredito, desses dias, não é o realizar ou realizar alguns serviços, ou concretizar algumas coisas. O grande desafio de hoje é a nossa disposição em saber que nós estamos construindo algo que é muito maior do que nós. Construindo algo que não vai ficar, talvez, nem para que a gente possa desfrutar. Tem muitas coisas que nós vamos construir, que talvez quem vá viver isso seja os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Mas eu acredito que a grande dificuldade é romper com uma mentalidade circunstancial, que tem levado pessoas a paralisar no meio do caminho, a desistir no meio do caminho. Então hoje eu queria pensar um pouco e trabalhar um pouco a questão sobre o desânimo. Sabe, porque o grande mal desse tempo, que eu tenho visto, são pessoas que às vezes começam bem e no meio do caminho desistem. Pessoas que começam às vezes com muita energia, no meio do caminho se desgasta e para tudo que começou. E às vezes a gente não percebe que isso é um investimento de vida, de tempo, de recurso, de coisas que você se dedica a fazer, mas diante das adversidades, diante das circunstâncias, muitos têm parado no meio do caminho. E como que nós precisamos pensar a respeito disso? Como que nós precisamos refletir a respeito disso? Porque nós temos a tendência de, quando nós começamos algo, nós sempre estamos animados, sim ou não? É tão bom, sabe? Quem aqui já, primeiro dia de faculdade, ou numa escola nova, ou um curso, você chega e você fala, uau, isso é bom demais, yeah. Vou fazer um curso novo, vou fazer canto, vou lá, vou estudar, e aí você começa o curso, e daqui a pouquinho no meio do caminho, você começa a desanimar. Quantas pessoas começam algo e não terminam? Eu quero me preparar, eu quero fazer o inglês, porque o meu sonho é fazer uma viagem, e aí você faz 1, 2, 3 aulas, e no meio do caminho você para. Ministerialmente, algumas pessoas elas não conseguem avançar, porque nós somos uma geração que lida apenas com o prazer circunstancial. Nós só somos movidos por aquilo que às vezes toca a nossa alma, por aquilo que às vezes nos dá uma sensação de bem-estar. E essa sensação de bem-estar, ela é circunstancial, porque tem dia que você vai estar bem, tem dia que você não vai estar bem. Tem dia que você não está bem, você não sabe nem explicar porquê. Você já teve dia assim que você fala, hoje eu não estou muito bem, não sei nem porquê. Tá, e aí você para tudo por causa disso. Você no meio do caminho, você estanca um processo daquilo que talvez ia te levar a um futuro, diante do que Deus tem proposto à sua vida. Então pensar nessa geração, por ser uma geração muitas das vezes hedonista, uma geração que busca o prazer pelo prazer, uma geração que precisa sempre de estímulo na alma, eu acredito que é necessário, é importante nós começarmos a olhar para a Escritura e ter uma referência bíblica, um padrão em relação àquilo que Jesus falou sobre a maneira como nós precisamos nos movimentar. Nós não nos movimentamos apenas por sensações. Enquanto nós formos alguém que ainda vive nessa terra, nós vamos nos cansar. Sim, irmãos. Nós vamos, muitas das vezes, nos entristecer. Em alguns momentos, a gente vai ter vontade de parar, a gente vai ter vontade de fazer uma coisa ou outra. Mas eu não posso deixar que a minha alma governe a minha vida. A minha alma não pode determinar até onde eu vou chegar. Porque se a minha alma não estiver disciplinada, não estiver debaixo do governo de Deus, a minha alma vai ser
querer sempre encontrar um lugar de prazer e descanso. Tem alguma coisa errada com o prazer? Não, desde que ele esteja no Senhor. Tem alguma coisa errada com o descanso? Não, desde que ele esteja no Senhor. O problema é que a nossa alma, ela nunca foca o Senhor, ela foca o próprio eu, o si mesmo. Então, quando você começa a trabalhar fundamentado apenas na sua alma, você quer o prazer que tem a ver com uma realização própria, pessoal, independente do que isso vai gerar. Quando você funciona apenas na alma, você vai querer um descanso, ainda que isso implique em paralisar vários fatores na sua vida. A tua alma vai dizer: você precisa descansar, você precisa parar, você precisa ter prazer. E a gente não entende que quando a gente encontra prazer em Deus, a gente encontra também descanso nele, mesmo fazendo muitas coisas, mesmo quando as circunstâncias são as mais adversas. Então eu queria ler um texto hoje, que num determinado momento Jesus precisou parar com seus discípulos. Irmãos, sempre que você olhar na Escritura que Jesus está só ele e os discípulos, quando Jesus não está na multidão, quando Jesus não está curando, mas quando Jesus pega os discípulos, chama eles e conversa com eles, dê atenção a isso. Pare, veja, reflita, porque sempre vai ter algo ali que vai ser extremamente importante para a nossa caminhada, para a sequência daquilo que estamos sendo desenvolvidos. Amém? Então abra a tua Bíblia aí comigo em João capítulo 16. João capítulo 16, versículo 25. Sentindo a falta de muitos irmãos aqui nessa noite, né? Pedir o pessoal dos convívios para ligar, para fazer contato, ver se está tudo bem, né? Importante. E no final também fazer um convitezinho pessoal pro pessoal, né? E para os convívios. Tem uma turma boa aí. Acharam aí? João 16, versículo 25. Eu quero ler alguns versículos aqui, do 25 até o 33. André, me preste o seu óculos aí. O negócio está ficando sério aqui também. João 25 até o 33. Desses versículos que nós vamos ler, tem um versículo aqui que é muito conhecido e muitas das vezes funciona como uma justificativa. Mas eu queria pensar nessa noite sobre esse texto. Vamos lá. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisas que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato viestes de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero ler o versículo 33 de novo. Olha o que ele diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais o quê? Paz em mim. No mundo passais por aflições, ou no mundo vocês terão, aqui na terra vocês terão muitos sofrimentos e tristezas,
Mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Deixa eu ler nessa versão aqui de novo, olha para cá. Essa aqui é a versão da Bíblia Viva. Eu falei tudo isso para que tenham a paz no coração e na alma. Diga comigo, paz na alma e no coração. Aqui na terra vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Aí tem gente que acrescenta e diz: e vós vencereis também. Amém? Pai, nós queremos nessa noite nos submeter à Tua palavra, Senhor. Dizer ao Senhor que nossa vida está completamente rendida, totalmente entregue ao Teu Espírito e aquilo que o Senhor tem a liberar nessa noite sobre nós. Conduza-nos naquilo que o Senhor preparou. Dá-nos o pão de hoje, Senhor, o alimento. A Tua palavra é o nosso alimento. A Tua presença é vida, e é dessa vida, Senhor, que nós carecemos nessa noite. Espírito Santo, toma totalmente o governo de tudo e de todos nessa noite. Amém? Sabe, esse texto aqui, em João capítulo 16, Jesus chega um momento em que Ele precisa chamar os discípulos e ter uma conversa com eles. Jesus agora fala: olha, eu vou falar abertamente a vocês, eu vou falar de maneira clara, porque até ali Jesus estava dando muitos sinais a respeito do reino. Jesus estava curando pessoas, Jesus estava libertando cativos, Jesus estava cumprindo a missão e o serviço. Mas agora Jesus chama os discípulos para perto e Ele fala: olha, eu preciso abrir meu coração, preciso falar algo claro para vocês. Não vou mais falar por parábola, não vou mais falar por comparações, mas eu preciso falar de maneira que vocês compreendam. E Ele diz: eu vim ao mundo porque o Pai me enviou, mas está chegando a hora em que eu vou voltar para o Pai, e quando eu voltar para o Pai, vocês vão ser dispersos. E os discípulos falam: agora você fala claramente, agora nós estamos entendendo. Irmãos, perceba, a essa altura do campeonato, os discípulos falam: agora nós estamos o quê? Entendendo. Porque falar do reino de Deus quando está tudo bem, falar do reino de Deus quando você está vendo um paralítico andar, um cego enxergar, um morto ressuscitar, falar do reino de Deus, falar do reino vindouro quando você está vendo os milagres, muitas maravilhas, quando você, sabe, tem visão, tem revelação, isso é tremendo, irmão. Mas Jesus chama eles e fala: mas eu preciso agora sintonizar, eu preciso alinhar a mentalidade de vocês com algumas realidades, porque agora eles estavam olhando e percebendo que havia uma realidade do céu tocando a terra. Mas ouça uma coisa, escute uma coisa: nem só céu e nem só terra. A tua vida não é só o céu, a tua vida também não é só a terra. O grande problema é que nós não conseguimos transitar entre a mentalidade do céu e a mentalidade da terra. O grande problema é que às vezes nós ou só estamos com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa alma fundamentada e focada nas angústias, nas dificuldades da terra, ou então nós estamos em êxtase com a nossa mentalidade, com o nosso coração, com as realidades do céu. Por isso muitas pessoas não conseguem lidar com o sucesso do domingo e a frustração da segunda, porque querem viver uma vida espiritual com estímulos na alma. E aí você no domingo vai para o culto, um culto tremendo, sabe? Deus fala, Deus toca, Deus se manifesta, pessoas são curadas, pessoas são libertas. Mas aí quando você chega na segunda-feira, você vai lidar com as realidades que você deixou na outra semana. Você vai ter que voltar para o seu ambiente de trabalho, você vai voltar para a sua escola, você vai voltar para a sua família, você vai voltar talvez para lidar com os vizinhos. E as pessoas começam a procurar os cultos de domingo, a igreja, como um lugar de refúgio, como um lugar de paz.
Mas o que o Senhor está falando é justamente, olha, existe uma realidade em que nós precisamos transitar. Eu não posso ter a minha vida sendo conduzida por estímulos exteriores. Eu não posso tocar a minha vida e dar sequência ou ser paralisado na minha vida por aquilo que está fora, por aquilo que está ao redor. Por isso muitas pessoas estão tendo uma vida dupla. São excelentes crentes, mas quando voltam para a sua vida na segunda, elas querem ser também excelentes pessoas do mundo. E aí parece que começa a haver uma crise, como se você não pudesse ter uma vida espiritual, como se você não pudesse ser um só em vários ambientes. E o problema é que às vezes nós queremos nos adaptar aos ambientes, e pessoas hoje estão se tornando doentes, enfermas, porque você nunca vai conseguir dar conta, nunca vai conseguir corresponder a tudo e a todos os ambientes. Irmão, nós nunca vamos conseguir ser bom para todo mundo, corresponder a todo mundo. Por quê? Porque às vezes existe um nível de exigência que não tem a ver com o que você pode fazer, mas tem a ver às vezes até com a carência do outro. A grande questão é que quando Jesus chama os discípulos para falar a respeito de uma realidade, Jesus não está falando para que eles sejam paralisados com aquilo que estava por vir. Até aqui Jesus está falando e pregando sobre o que? O Evangelho do Reino de Deus. Toda a perspectiva de tudo que Jesus estava fazendo, estava falando sobre o que? Um reino vindouro. Mas era o reino vindouro presente já na terra. É o reino que virá, mas é o reino que já é. É aquele que vai vir e vai estabelecer o seu governo sobre toda a terra, sobre todas as nações, mas o seu governo já, através dele, através da igreja, agora. Então o que Jesus está ensinando aqui é o quê? Que o reino de Deus que vai vir, nós podemos viver a essência desse reino agora, onde? Na terra. Nós podemos viver e acessar as realidades do céu na terra. Quando, irmãos? Agora. Agora. Quando você ora por alguém ela é curado, isso é a realidade da terra ou do céu? Do céu, irmão. Quando você adora o Senhor, quando você se rende a Ele, isso é a realidade do céu ou da terra? Do céu, porque a terra nunca vai querer, a realidade da terra, eu digo não da terra em si, mas o que governa a terra, que é o século, que é o cosmos, e não deixa eu tentar te explicar, irmão, ouça aqui. A igreja corrompeu durante muito tempo o entendimento sobre mundo, sobre o que é a terra e sobre o que é o mundo. Ah não, nós não amamos o mundo, nós queremos o céu. Então que o mundo se exploda, o mundo vai acabar tudo mesmo. Então o que a gente fazia, o que a igreja fazia? Não se preocupava com nada que tivesse a ver com a terra. Deixa eu te dar um exemplo. Se você mora em uma casa que tem um quintal e lá atrás tem uma pequena grama, se você falar, não vou mais cuidar disso porque isso daqui é da terra, o que vai acontecer com aquilo? Vai começar a dar mato, vai começar a crescer, vai virar. Durante muito tempo a igreja não entendeu o conceito de mundo. Mundo, quando a Bíblia fala do cosmos, sobre um pensamento dominante do século, que jaz no maligno. Nós não lutamos contra o mundo, terra, planeta. Nós lutamos contra um sistema de crença, de pensamento, sobre um padrão estabelecido que tem fundamento nas trevas, que é anticristo, que é anti-Deus, e que por isso não adora a Ele, busca adoração a si mesmo. Então quando você tem apenas os teus olhos, o teu coração focados na terra e no sistema desse mundo, você não consegue adorar Jesus. Então, quando nós falamos da terra aqui, nós estamos falando do planeta mesmo. Eu estou falando sobre o sistema.
E é tão interessante que a igreja perdeu esse senso, esse sentido de autoridade e governo sobre a terra, que quando a gente começa a operar nisso, a gente começa a ver. Nós estávamos sexta-feira num café com alguns pastores, e quantos aqui lembram da mobilização que nós fizemos aqui no Culubandê? E aí o pastor Osmar, que é da igreja em frente, ele estava falando, olha, daquele dia para frente, no dia seguinte a polícia militar já assumiu a fazenda Culubandê, tem sempre uma patrulha lá, e desde aquele dia para cá, a grama não cresce mais do que 1 centímetro, porque eles já preparam tudo. Agora está sempre tudo limpo, está sempre tudo muito cuidado. As pessoas agora estão à noite correndo lá, se exercitando. O evangelismo que foi feito na região, ele falou que está reverberando até hoje. Eles entraram em muitas casas a partir daí. Quando nós nos mobilizamos como igreja e exercemos autoridade sobre a terra, porque isso é algo de jurisdição da igreja. Sabe, eu não ia nem falar isso, mas eu preciso voltar nisso para você entender. Quando Deus coloca Adão no jardim, quando Deus cria o homem, o que Deus fala para o homem? Deus dá a ele o quê? Autoridade, para que ele possa dominar sobre a terra. Mas quando o homem peca, o homem transfere isso para que o diabo ele toma essa autoridade. Por isso, quando o diabo vai tentar Jesus, ele diz o quê? Eu posso te dar todos os reinos desse mundo, porque a mim me foi dado. Mas quando Jesus vence a morte, a Bíblia diz que ele triunfou sobre todo principado e potestade, e diz que ele os expôs à vergonha e triunfou sobre eles. Jesus agora tem as chaves da morte. Jesus triunfou sobre todos, e diz que ele está assentado. Jesus está assentado, e ele diz: me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Então Jesus tem autoridade onde? Só no céu? Na terra também, irmão. E quando ele tem toda a autoridade, ele diz que ele tem autoridade sobre a terra. A quem ele estabeleceu como corpo para se movimentar sobre a terra? A igreja. Então ele delega esse nível de autoridade, e através do Espírito Santo que vem habitar em mim e você, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, nós exercemos um nível de governo sobre a terra. Você entende isso, cara? Isso é tremendo. Mas todas as vezes que a igreja recua e não usa da sua autoridade, as trevas avançam. E por isso, às vezes nós nos escandalizamos, falamos: nossa, as ruas de São Gonçalo estão sendo todas dominadas. Eu quero te fazer um desafio. Passe por uma rua dessa, coloque o teu pé lá, coloque tua mão e fale: em nome de Jesus, eu exerço minha autoridade agora sobre esse lugar, e declaro: violência, recue. Recue em nome de Jesus. Eu lembro, eu morava numa casa, e ela era uma casa de esquina. Quando eu me mudei para lá, todas as noites, e alguém sempre fazia um trabalho espiritual na esquina. Aí um dia eu fui lá para a janela e falei: hoje não. Eles foram lá, começaram a acender. Eu falei: em nome de Jesus, isso vai apagar. O negócio ela, apagava. Acendia de novo, o negócio apagava. Acendia, o negócio apagava. Desistiram, saíram dali. Eu desci, fui lá na esquina e falei: diabo, a partir de hoje, nenhum trabalho mais vai ser arriado nessa esquina, porque eu estou me apropriando, estou declarando que essa esquina aqui agora é do Senhor, e nenhuma autoridade no reino do Espírito tem mais, o diabo não tem mais autoridade sobre esse lugar. Estou decretando e declarando autoridade jurisdicional sobre essa esquina. Nunca mais fizeram nenhum trabalho naquela esquina, irmão. Mas sabe o que a igreja faz? A igreja fala assim: não, mas está tão violento, né? No mundo tereis aflições, é assim mesmo. A Bíblia diz: olha, no mundo tereis aflições. No mundo nós vamos passar por sofrimento. Às vezes nós usamos as Escrituras para justificar a nossa incredulidade. Você entende isso? Então, nós precisamos entender que nós precisamos transitar entre a mentalidade do céu e a mentalidade da terra. Nós não fomos chamados para abandonar a terra, irmão, porque o Senhor nos delegou autoridade sobre ela.
E ter autoridade sobre a terra é também ter um nível de relevância que vai abençoar pessoas. Porque não foi o homem criado para a terra, mas a terra dada para o homem. Então eu não vivo para aquilo que a terra, para aquilo que eu vou fazer para a terra, mas eu vivo a partir daquilo que a terra vai nos gerar, vai nos dar também. Quando o Senhor coloca Adão na terra e ele diz: você vai poder comer de tudo. Adão já chegou lá, já estava tudo pronto, irmão. Por quê? Porque o primeiro passo foi de Deus. Deus criou, Deus plantou e Deus falou: agora você se alimenta disso. E agora você vai cultivar a terra, você vai pegar os frutos de tudo aquilo que Deus fez, e agora a partir dos frutos você vai semear. Então o que Deus estava fazendo? Deus estava dando ponto de partida. E sabe o que acontece? Irmãos, às vezes nós não percebemos que Deus tem gerado um ponto de partida dentro de nós. Deus tem colocado algo dentro de mim e de você, mas às vezes nós não entendemos o nível de autoridade jurisdicional que nós temos, e no meio do caminho nós recuamos. No meio do caminho nós paralisamos diante daquilo que às vezes o Senhor está propondo. Quantos sonhos, irmãos, quantos sonhos estão sendo perdidos, quantos alvos, quantos desafios. Às vezes nós achamos que nós jamais vamos realizar algo, por conta das circunstâncias que nos cercam. Ah, não dá, para mim não dá, eu não posso. Você quer ver uma coisa? Esse versículo, você deve conhecer ele de cor, né? No mundo o quê? Mas como é que continua o versículo? Vamos lá. No mundo tereis mais. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você sabe onde que a gente se detém nesse versículo? No mundo tereis aflições. Você vê alguém passando uma situação, você fala: não, no mundo tereis aflições. Porque quando eu tenho um olhar apenas com a mentalidade da terra, eu acho que a terra sempre vai produzir espinhos e abrolhos. Eu acho que as circunstâncias, elas vão ser sempre desfavoráveis, porque o mundo é assim. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, o mundo é assim. É verdade. No mundo tereis aflições. Isso é um fato. Mas o que Jesus estava preparando eles não era para as aflições. Jesus não estava preparando para os sofrimentos. Ele estava falando: ó, os sofrimentos vão vir, vocês vão ser dispersos, mas eu estou falando isso com vocês para quê? Para que tenhais paz. Para que tenhas paz. Por isso ele fala, por isso eu estou falando claramente agora, não estou falando só com parábolas. Agora eu estou falando claramente, por quê? Porque vocês vão passar por desafios, mas no meio dos desafios vocês precisam encontrar o quê? Paz em mim. Então a paz não é algo circunstancial, irmão. Nós só encontramos paz quando nós encontramos uma pessoa. Ele está falando: vocês vão ter paz em mim. Não adianta você procurar aqui ou ali. Não adianta às vezes você achar que tem que mudar de emprego, mudar de casa, mudar até de marido, de esposa. Tem gente querendo mudar de tudo. Porque não tem a ver com circunstâncias ou pessoas, mas tem a ver com alguém. Ele está falando: vocês vão encontrar paz em mim. Eu estou falando isso, não é para dizer que não vão haver circunstâncias de dificuldade, de sofrimento, não. Mas eu estou falando para que vocês em mim tenham paz. E quando nós olhamos, irmãos, a grande questão é que tem uma hora, tem um momento em que você precisa parar. Tanto que você precisa parar e sentar com Jesus, sabe? Tem hora que ele precisa chamar a gente e falar: vem cá, agora eu vou falar claramente com você. Você experimentar, você ter algumas experiências, tudo isso é muito bom. Você
ser tocado por Deus, você experimentar, viver um dom. Aquele dia que você estava tão cheio de Deus, que você profetizou, que você falou em variedade de línguas, que você experimentou cura, libertação, isso tudo é muito bom. Mas o que sustenta a vida de alguém, o que sustenta espiritualmente, não é quando você está em êxtase do céu, êxtase espiritual, quando você está vivendo essa realidade do céu na terra, mas é quando você consegue viver a realidade da terra como alguém do céu. É quando você consegue olhar para as circunstâncias difíceis da tua vida, para as dores, para os sofrimentos, quando você consegue olhar para tudo isso, e você continuar mantendo a integridade de alguém que já tem um coração do céu, de alguém que tem paz nele, de alguém que não se movimenta pela circunstância, mas se movimenta por uma visão de futuro. O que Jesus está falando para eles é: em mim tenhas paz. Por quê? Porque eu estava preparando vocês para esse momento. Vocês vão ser dispersos, mas Jesus está falando: olha, vocês precisam de algo chamado ânimo. Essa palavra ânimo, estava olhando ela vem do latim é animus, e ela quer dizer alma, mente, coragem, disposição. Ânimos é a disposição de ter coragem. De coragem aonde? Na mente e no coração. Sabe, quando que você precisa de coragem, irmão? Você só sabe que é corajoso quando você enfrenta o medo. Você só sabe que você tem disposição quando você enfrenta o quê? O desânimo. E a gente não entende que muitas das vezes as circunstâncias que nós estamos vivendo, elas não são para nos paralisar, mas são para nos levar a um nível de entendimento e revelação que talvez você tenha mais coragem do que você mesmo saiba, que talvez você tenha mais disposição do que você mesmo saiba. Então ninguém vai encontrar disposição naquilo que não se propõe a fazer. Enquanto você ficar paralisado e não se dispuser a ir, você nunca vai descobrir quanta disposição você tem. E quando você for paralisado pelo medo, você nunca vai descobrir quanto de coragem você tem. Lembra de Josué? Josué tinha acabado de passar por uma experiência de perda. Toda uma nação estava sofrendo a dor da perda de Moisés, e de repente o Senhor coloca um encargo nele para liderar um povo, e para entrar na terra prometida, aquilo que Moisés deveria ter feito. Irmãos, pensa comigo, quem estaria confortável nessa situação? Às vezes a gente vê tantas pessoas querendo liderança. Você queria uma liderança dessa, sinceramente? Substituir Moisés, levar aquele povo que ficou murmurando, reclamando, aquele tempo todo no deserto. Moisés morre e não entra na terra. Por quê? Porque ele vacilou, cara, e agora você tem que assumir o lugar dele. Aí eu falo: que? Não, que isso, cara? Quando o Senhor dá a palavra para Josué, o que ele fala? Josué, ser o quê? Forte e corajoso. Para quê? Para fazer tudo o que eu ordenei ao meu servo Moisés. O que ele está falando aqui? Você precisa ter ânimo, porque se você desanimar no meio do caminho, você não vai viver a realização daquilo que Deus tem para a sua vida. Se você desanimar no meio do caminho, você vai deixar de possuir a terra, você não vai entrar naquele lugar daquilo que Deus tem preparado para você. Às vezes a gente trata as coisas de Deus de maneira incondicional. Não, Deus prometeu, Deus vai cumprir. Não, meu irmão, Deus age em cooperação comigo e com você. Por isso Ele estabeleceu a igreja, porque a igreja é o agente cooperativo de Deus na terra. E tudo que Deus vai fazer na terra, Ele vai fazer através e com a igreja. Então por isso Ele fala: ser forte e corajoso, tenha ânimo, fique animado,
Fique animado, cara. Quando você vê alguém desanimado, esse é um sintoma de que o coração dessa pessoa está apenas na terra. Tem dia que a gente fica assim, não é? Quantas vezes você fala, desanimado, rapaz. Aí você tem que lembrar, opa, eu não sou terra, eu sou do céu. E essa palavra ânimo também fala sobre alma, mas fala sobre sopro de vida, um sopro que te torna a alma vivente. O que isso te lembra? Quando Deus cria o homem, Deus faz o homem do pó da terra. E quando que o homem passa a ter vida? Quando o Senhor sopra sobre ele. E ali o Senhor libera do Espírito dele, e o torna um homem semelhante a si mesmo. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Todas as vezes que nós estamos desanimados, é como se nós estivéssemos sufocados, sem esse fôlego, e sendo apenas como terra, como pó da terra, apenas um barro por aí, sem vida, sem expressão, sem propósito. Mas a verdade, irmãos, é que quando Jesus nos resgatou, Ele nos chamou para Ele. Lá em Atos 2, Jesus novamente sopra. Isso é muito bom, irmão. Eu fico muito animado com isso. Em Atos 2 diz que um vento veio do céu, um vento impetuoso. E aqueles que estavam reunidos no cenáculo, porque Jesus morreu, Jesus ressuscitou e deixou uma promessa, mas eles jamais iriam cumprir a promessa sem que sobre eles primeiro viesse o quê? O sopro, para torná-los animados, para torná-los cheios da vida de Deus. Eu não consigo entender, se eu não experimentar esse sopro do céu, como que alguém diante da morte pode celebrar a vida? Como que aqueles homens são açoitados, são injuriados, são presos, quando saem da prisão eles celebram e falam: nós somos alegres por termos sido perseguidos por causa do nome de Jesus. Só quem tem esse ânimo, só quem tem esse espírito, só quem tem o sopro de Deus sobre a sua vida, irmão. Por isso eu não posso me permitir parar no meio do caminho por causa das circunstâncias. Eu não posso me permitir, irmão, porque o meu coração não é mais dessa terra, a minha vida não é mais dessa terra. Eu não sou mais um pó, eu não sou mais um barro, mas a minha vida agora, eu sou alma vivente. Sobre minha vida está o Espírito de Deus. Então o que Jesus está falando para eles, Jesus não está valorizando as tribulações, os sofrimentos. Jesus está realmente falando: olha, existe o sofrimento, as tribulações da terra, vocês vão ser dispersos, mas ouça, tenham ânimo. O que Jesus está centralizando é o ânimo, mas às vezes nós centralizamos o desânimo, as perseguições, as lutas, as dores. No mundo tereis aflições, mas quando você tem coragem, você fala: pode vir. Já viu alguém com coragem? Irmão, quem tem coragem tem uma outra visão a respeito da mesma realidade. Quando você olha para Davi, todo o exército de Saul estava lá sendo injuriado, e quando ele chega, qual é o relatório? Golias está lá, um gigante, injuriando, e não há quem se proponha a lutar com ele. Mas o que foi que Davi viu? Davi viu um gigante?
Davi talvez não negasse a realidade que ele fosse gigante, mas Davi fala: quem é este incircunciso filisteu? Deixa que eu vou lá, cara. Eu vou, porque ele aprendeu a ter coragem, ele aprendeu a ter ânimo, ele olhou para uma realidade que todo mundo estava olhando, mas ele foi diferente. Ele agiu diferente. Então você não pode se movimentar diante daquilo que todo mundo está olhando. Talvez as pessoas estejam olhando para várias circunstâncias e sendo paralisadas, mas você não pode parar no meio do caminho. Ouça isso. Não volte atrás, não pare no meio do caminho, porque os desafios vão vir sim, mas como você vai reagir a isso tem a ver com a natureza que Deus depositou em você. E a sua natureza não é mais dessa terra, mas é a natureza do céu. Existe hoje um sopro sobre a sua vida, existe o Espírito de Deus que te dá ânimo. Então eu preciso aprender a transitar sobre essas realidades. Por quê? Porque eu não sou mais alguém dessa terra. Eu não sou um barro, não sou um pó dessa terra. Mas eu tenho o fôlego de vida de Deus em mim. Por isso, se eu negar, se eu paralisar, se eu no meio do caminho desisto, volto atrás, eu estou recuando, eu estou querendo me tornar meramente de novo alguém dessa terra. Irmãos, aqueles homens tinham um senso de missão, de propósito, porque Jesus sabia que eles iam errar, irmãos. Sim ou não? E você acha que Jesus está levando em consideração a tua capacidade? Jesus está falando: olha, vocês vão ser dispersos. Por quê? Porque Jesus ia ser levado, eles iam ser dispersos, e Jesus sabia até, Jesus falou para Pedro que ele iria negá-lo, mas Jesus desistiu de algum deles? Jesus não desanimou deles, Jesus não desistiu deles. Por quê? Porque a perspectiva que Jesus estava olhando não era a mesma dos outros. Então, quando eu tenho uma perspectiva do céu, eu não levo em consideração as circunstâncias, mas a natureza que foi depositada em mim. Jesus estava depositando neles uma esperança futura para lidar com a realidade presente. Mas o problema é que muitas pessoas perderam a perspectiva do futuro e não conseguem mais avançar porque querem sentir prazer e alegria presente. Mas ouça, existem coisas que nós precisamos construir, e às vezes construir em meio à guerra, às vezes construir em meio às dificuldades, às vezes existe um preço para a construção daquilo que o Senhor está nos chamando a viver. Tem muita gente, irmão, que de repente não vai compartilhar das suas alegrias, dos seus sonhos, da sua disposição. Olha para José, olha a história de José, cara. Os próprios irmãos lançaram ele numa cova, depois mentem a respeito dele, ele é preso, ele passou de tudo que pudesse alguém passar, para justificar o desânimo. Quero mais saber disso, isso não é para mim não. Mas até na prisão, cara, ele era perseverante. E aí ele interpreta o sonho, ele pede para o outro se lembrar dele. E um dia lá na prisão, quando parecia que todo mundo tinha esquecido. E aí você precisa entender isso, cara. Às vezes parece que todo mundo já se esqueceu de você. Você não tem que contar com todo mundo, você tem que contar com aquele que nunca vai esquecer de você. Deus não esquece de você, irmão. Deus nunca esquece de mim, de você. Um dia alguém lembrou: José, esse pode interpretar o teu sonho. Porque ele não desanimou, cara. Ele não parou no meio do caminho, ele não desistiu daquilo que Deus tinha depositado dentro dele, ele não se movimentou por causa das circunstâncias. Às vezes as circunstâncias estão construindo em nós esse homem forte e corajoso. Às vezes as circunstâncias estão construindo em nós o caráter de pessoas que vão ser
talvez pilares para uma próxima geração. E era isso que Jesus estava fazendo com eles. Jesus estava construindo nesses homens os pilares do reino, para que eles pudessem ser o alicerce para as gerações que viriam. E nós estamos reunidos aqui nessa noite, sabe por quê? Porque nenhum daqueles homens desanimou no meio do caminho. João preso na ilha de Pátimos, irmãos, ele tinha todos os motivos para desanimar, mas ele não parou. E um dia o Senhor chamou ele: ei, João, você achou que eu tinha esquecido de você, né? Ei, sobe aqui, porque eu tenho algo para te mostrar. Irmão, Deus não esquece de mim, de você, cara. Talvez as pessoas possam esquecer. Você acha que as coisas passam sem perceber. Irmão, a Bíblia diz que até um copo d'água que você dá, até isso, Deus é tão tremendo que Ele tem prazer em galardoar as pessoas. Você acha que Deus vai esquecer de cada sonho, de cada visão que Ele depositou dentro de você, de chamado, de propósito? O problema não é Deus, irmãos. O problema é quando nós paralisamos, quando nós desanimamos. A gente acha que todo mundo tem que convergir para tudo que a gente faz. Não, irmão, tem coisas que às vezes você vai ter que romper, fazer sozinho, ser um desbravador. Entrar e fazer o que ninguém nunca fez, falar o que ninguém nunca falou, sonhar o que ninguém nunca sonhou. As pessoas que se destacam foram aquelas que ousaram sonhar e construir o que ninguém nunca construiu. Um homem um dia imaginar a eletricidade numa lâmpada, uau, mudou o mundo. Lembra dos telefones antigamente? Quem tinha o telefone era rico, lembra? Aí depois lançaram os celulares, era aquele tijolão desse tamanho que as pessoas penduravam aqui. Era a pochete de um lado e o celular do outro, né? E a chave do carro pendurada. Aí o cara era rico. Mas alguém um dia ousou em quase fazer um computador na palma da mão, né? Que é hoje o smartphone. São pessoas que creram e ousaram crer e realizar aquilo que talvez ninguém cresce mais. E às vezes nós estamos querendo apenas andar no senso comum. Mas se nós estivermos dispostos, se nós tivermos ânimos para enfrentar os desafios e as circunstâncias da vida, irmãos, nós vamos ser pessoas que vão escrever a história. O que esses homens fizeram, irmãos? Eles escreveram uma história. A história da igreja, se fundamentada, passa por esses homens que, mesmo dispersos, eles voltaram e não desanimaram, porque eles continuaram crendo numa palavra, ainda que todo mundo estivesse contra. Dos milhares que Jesus curou, onde estavam? Onde estavam as multidões que Jesus alimentou? Onde estavam? Só 120 estavam reunidos no cenáculo, porque creram nesses homens que estavam aqui sentados nesses dias, onde Jesus estava falando: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês precisam ter ânimo. E eles estão falando: agora eu estou entendendo. Por quê? Porque isso não tem a ver só com uma disposição sensorial, sabe, de um culto de domingo, do quanto eu adoro, do quanto eu celebro por dentro, mas tem a ver também com coragem, com uma disposição na mente e na alma, de seguir em frente nos dias maus. Quando tudo parecer difícil, quando as coisas parecem que não vão acontecer mais, é você ser resiliente. Quando ninguém mais acreditar, quando as pessoas virarem as costas, quando você não puder contar com mais ninguém, é você continuar tendo ânimo e falar: eu tenho uma palavra sobre a minha vida, e eu sei, cara, eu sei que eu posso tocar uma geração, eu posso tocar nações. São Gonçalo pode tocar o mundo inteiro, irmão.
Nós podemos, irmãos. Tenha ânimo, tenha coragem. Sabe, a espiritualidade que nós precisamos é essa da segunda, da terça, da quarta. A espiritualidade que resiste às dificuldades da vida, dos relacionamentos, do casamento, dos desafios, das provas, às vezes da falta de recurso, né? Muitas pessoas estão desanimando, irmãos, no meio do caminho. Por quê? Às vezes a mentalidade é uma mentalidade meramente terrena. Se você olhar, Jesus vai instruir sempre e nos dá a direção para mantermos o foco na missão, no propósito. O teu propósito existencial é muito maior do que viver para essa terra, irmão. E às vezes a gente está trabalhando para servir a terra. A terra, irmão, você não foi feito para servir a terra. Você foi feito para servir o céu e governar sobre a terra. E quando você realizar isso, quando você viver a partir da perspectiva do céu, você vai olhar para as realidades da terra, não de uma maneira que elas vão te paralisar, mas você vai olhar de uma maneira onde você vai poder transformá-la, porque você vai começar a atuar numa jurisdição de autoridade sobre a terra. E a gente não percebe que às vezes essas circunstâncias são oportunidades. Ouça isso, preste atenção, pega isso, irmão. Às vezes as circunstâncias de dor, de sofrimento, de dificuldade na nossa vida são oportunidades para o exercício da autoridade. E aí que você vai descobrir o quanto de coragem você tem, o quanto de ânimo você tem, o quanto de Deus está em você. E esses são dias que eu tenho orado, tenho pedido a Deus, Senhor, um genuíno avivamento. Nós vimos muitos movimentos virem e irem, movimentos que vêm rápido e vão rápido, porque não conseguem encontrar consistência quando vai lidar com as dificuldades da terra. Em Atos 2, quando o céu veio sobre a terra, eles quiseram ficar só em Jerusalém e falar: aqui está bom, aqui está bom, aqui está bom, vamos ficar por aqui. E as pessoas se convertendo, gente se convertendo. Mas a missão deles não era Jerusalém. E aí sabe o que aconteceu? Vem a perseguição. Como estava tudo bem, estava tudo dando certo, as coisas estavam fluindo, estava funcionando, e o Senhor permite vir uma perseguição, porque a gente transfere a culpa logo para Deus, né? Fala: não, vocês não tinham que ficar em Jerusalém. Judéia, Samaria e os confins da terra. E a gente não percebe que às vezes as dificuldades da vida, as circunstâncias vêm, não é para paralisar você, mas é para expandir e ampliar a tua ação de jurisdição e autoridade. Para você entender que o que Deus tem para você é muito maior do que a circunstância que está tentando te parar. A circunstância que talvez você tenha olhado para ela e tenha desanimado, é ela que vai promover você a um outro nível de autoridade. É ela que vai promover você a alguém que tem coragem. É ela que vai ser o teu testemunho diante de pessoas que você vai poder compartilhar tudo que você passou e viveu. E às vezes nós estamos querendo tirar isso. Às vezes nós estamos querendo arrancar isso, porque quando às vezes algumas coisas dessas acontecem, parece que Deus não está com a gente, parece que a gente não é espiritualmente, sabe? Não, eu não sou tão espiritual porque eu estou passando por isso. Não, irmão. Talvez você esteja passando por isso porque você é espiritual e Deus colocou em você coragem, ânimo para você vencer isso e entrar em um outro nível de autoridade. Mas aí a gente trava, busca uma justificativa e busca até um trecho bíblico, né? No mundo tereis aflições. Jesus já tinha dito que o mundo é mau, né? Mas você esqueceu que ele falou: ei, tem de ânimo, tem de bom ânimo. Fique animado. Fique animado.
Fique animado, irmão. Mas ninguém, fique animado. Ah, mas eu não consigo, fique animado. Ah, mas você não sabe o que fizeram, fique animado, cara. Você não é um barro, você é alma vivente. Você é um depósito da eternidade. Você é o corpo de Cristo na terra. Você precisa se movimentar na direção daquilo que Ele está propondo. E o que Deus está propondo para a sua vida? Quantos sonhos nós temos aqui nessa noite, reunidos aqui, hein? Quantas nações nós podemos tocar aqui? Quantas vidas podem ser alcançadas por causa do teu testemunho de superação, por causa da tua coragem, por causa da tua bravura? O Senhor não está procurando pregadores, o Senhor está procurando testemunhas. Atos 1:8, ser-me-eis testemunhas. Testemunha é aquela que relata a sua própria experiência, aquilo que ela viu, aquilo que ela viveu, aquilo que ela experimentou. E aí você quer tirar a sua experiência disso? Não. Viva a tua experiência e supere ela com ânimo. Em mim vocês vão ter paz. Paz. Eu creio nisso, irmão. Eu creio que existe um tempo que nós precisamos aprender a transitar entre as realidades do céu e a realidade da terra. Nós não entendemos, às vezes nós queremos só o céu e não sabemos lidar com a terra. Às vezes queremos só a terra e não sabemos lidar com as coisas do céu. Céu e terra hoje convergem para um só lugar: igreja. Céu e terra estão convergindo. Autoridade do céu e governo da terra. Autoridade do céu sobre a igreja para governar a terra. Se nós exercermos isso, nós vamos mudar as circunstâncias. Se nós exercermos isso, nós vamos mudar realidades. Se nós exercermos isso, nós vamos mudar nações. Eu creio nisso, irmão. Eu creio nisso. Nós precisamos de sentido de causa, de missão, de propósito. O que o Senhor estava dando a eles era sentido de causa, de missão e de propósito. Vocês vão ser dispersos, mas tem de bom ânimo. Tudo que Jesus fez era prepará-los, não para aqueles dias, mas para os dias que viriam. E você acha que tudo que Jesus fez era só para os dias que você viveu até agora? Não. Tudo que Jesus fez na tua vida até aqui é para te preparar para os dias que vão vir. Porque o que você viveu até aqui apenas foi uma escola para você começar a aplicar nos dias que estão por vir. Deus está chamando uma igreja que vai entrar num outro nível, irmão. No nível de maior graça, no nível de maior autoridade, no nível de maior manifestação espiritual da realidade, daquilo que a eternidade tem preparado para a gente. Nós estamos vivendo os últimos dias. Ou você tem dúvida disso? Mas eu acredito que no mesmo sentido da apostasia, que na mesma proporção que a apostasia está vindo também um grande avivamento. E não é mais um avivamento de movimento, mas um avivamento que vai começar dentro, aonde? Onde vão gerar pessoas cheias de ânimo, mesmo no meio da apostasia. Aleluia. Ah, mas a apostasia está aí, por isso que os crentes estão, ok, mas dentro de mim há o espírito do avivamento, o ânimo de Deus, o espírito de vida, que não se move pelas circunstâncias do mundo. Então, ainda que o anticristo venha, ainda que venha a apostasia, eu não me movimento por aquilo que está fora, eu me movimento por aquilo que está dentro. Por isso eu acredito num grande avivamento vindo, irmão. Ah, você não acredita nisso, cara? Eu acredito num grande avivamento que está vindo, irmão. Você acredita mesmo, irmão? Tenha ânimo.
Eu não gosto de fazer, sabe aquelas mensagens que a gente toda hora fala assim, olha para o seu irmão, fala para o seu irmão, olha para o seu irmão, fala para o seu irmão, fala para o seu irmão. Mas agora eu vou fazer. Fala para o seu irmão, tenha bom ânimo, irmão. Fica animado, cara. Fica animado, cara. Fica animado, irmão. Fica animado, cara. Fica animado. Tem tanta coisa para a gente viver. Sabe por quê você precisa ficar animado? O Espírito de Deus está em você, cara. Você é alma vivente, você é a igreja, você é quem Deus chamou e quer que você coopere com aquilo que Ele está fazendo. Deus escolheu você, não foi anjo, irmão. Deus escolheu o anjo, Deus escolheu a mim e a você, cara. Aleluia. Eu estou muito animado. Eu estou muito animado com as coisas que estão para por vir, cara. As coisas que estão para acontecer. Estou muito animado. A gente vai viver muita coisa boa, irmão. Aleluia. Amém. Eu quero orar com você. Vamos ficar de pé, vamos orar. Jesus. Eu lembro do irmão que, quando a gente pegou uma fase da igreja que a gente todo final de semana estava ralando, trabalhando, era mutirão todo final de semana, irmão. Aí tinha um irmão que chegava na igreja e falava assim, irmão, eu estou pilhado, eu estou animado, vamos embora. Vocês lembram? Quem lembra disso? Tem alguns mais antigos que lembram, lembra, Constantino? Irmão, eu estou pilhado, vamos lá. Era uma loucura. Eu vou falar, irmão, eu estou pilhado, estou animado, tem muita coisa boa para a gente viver, irmão. Eu consigo ver que tem muitos irmãos que vão escrever a história, irmão. Você não vai ficar esperando as coisas acontecer. Você vai ser alguém que vai escrever, você vai pegar e vai escrever a história. Alguém um dia vai falar, meu pai, ou fulano, Beltrano, aquele cara eu conheço, aquele dali, rapaz, o cara fez isso, fez aquilo, como aquele cara tinha fé, como aquela mulher me inspirou, como que, irmãos, a tua vida com ânimo é uma vida que inspira as pessoas. É bom quando você vê alguém com ânimo, as pessoas falam assim, nossa, fulano é animado, né? Você quer estar perto, você quer, parece que o negócio pega, irmão, o negócio pega. E é isso, essa transferência espiritual, a gente vai liberar isso esses dias. A gente vai para a rua dia 21, sabe? Animado, isso. Eu lembro a última vez que a gente foi para as ruas aqui, tinha uns senhores sentados. E aí a gente indo nas casas, orando, falando com algumas pessoas, aí chamaram, você pode orar por nós na rua assim? Claro, agora mesmo. E começou a juntar os velhinhos ali, tinha uns 5 velhinhos. Aí um levantou assim, ele estava com uma colostromia assim, eu falei, é agora mesmo. Daqui a pouquinho você vai vendo que o ânimo vai tomando conta, e daqui a pouquinho as pessoas vão, irmãos, a gente vai viver um evangelismo, que onde não vai ser mais a gente que vai ficar procurando as pessoas que não vão nos procurar, porque nós vamos estar tão cheios do Espírito de Deus, tão animados, que as pessoas vão querer saber, o que é isso, cara? Me ajuda aí, irmão! Fica animado comigo. Aleluia. Senhor. Pai, eu